Antes de começar o estudo, boa noite a todos. Antes de começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria fazer um parênteses, porque no final da última vez que eu estive falando aqui, há 15 dias atrás, o Rafael, eu acho que o Rafael eu vi ele descendo, ele deve estar aí. Ah, tá aí. Ele perguntou que ele queria começar a estudar o Espiritismo. E não deu tempo, naquele tempo de sair daqui, de entrar outra pessoa para falar, subir, todo mundo começou a levantar. Eu falei, você pode começar pelo livro dos Espíritos, e ficou assim meio no ar a resposta. Eu gostaria de voltar ao assunto e lembrar, porque essa é uma dúvida que não é só a dúvida do Rafael, é uma dúvida de muitas pessoas. Nós estávamos falando na última vez sobre um assunto que vai sair agora na Folha Espírita de julho, que vai sair a semana que vem, quando entrar o mês de julho, sai a Folha Espírita. Eu convido a todos a assinarem também a Folha Espírita, porque a Folha Espírita é a prata da casa, então, onde nós colocamos todo o nosso trabalho, toda a parte evangélica, e trazemos toda a parte médica. Ela possui diversos assuntos dentro de um jornal espírita, um jornal espírita voltado para o público espírita e para a atualidade. Nós nos empenhamos bastante em trabalhar com atualidades e trazendo as atualidades à luz do Espiritismo. E estava falando que eu estava escrevendo uma matéria para a Folha Espírita que se chama Comece pelo Começo, que é uma campanha da Federação Espírita Brasileira, agora passou a ser da Federação Espírita Brasileira. Começou na USE, da União das Sociedades Espíritas, em 1965, mais ou menos, e comece pelo começo, comece a estudar o Espiritismo pelo começo, buscando na obra de Kardec o estudo do Espiritismo. E a partir da obra de Kardec, aí nós temos a obra de Chico Xavier, que são os codificadores do século XX, que trouxeram revelações, que trouxeram grande conhecimento do mundo espiritual para nós e dessa vivência do mundo espiritual. Então nós podemos começar com a iniciação espírita. O Maida falou aquele dia, eu falei do Livro dos Espíritos, o seu primeiro livro, mas a gente pode começar com a iniciação espírita, podemos estudar o livro Iniciação Espírita, depois passamos para o Evangelho, para o Livro dos Espíritos, e depois para a parte evangélica, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós temos estudado. Porque, afinal de contas, nós temos que ser multiplicadores da doutrina espírita. Nós estudamos e somos multiplicadores. Porque muitas pessoas perguntam, muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação à doutrina espírita. Não é, ela flui para nós, que frequentamos os centros espíritas. Mas existem muitos leigos. E esses leigos, eles têm dúvidas sobre a doutrina espírita. Não é uma questão de arrebanhar a pessoa para trazer para a minha religião ou para trazer para o meu conhecimento, para aquilo que eu acredito, para a minha casa, para a casa espírita. Não importa, a gente sabe que não importa qual a religião que a gente frequenta. Todas nos levam a Deus. Mas nós que somos estudiosos do Espiritismo, vamos buscar no Espiritismo as respostas para as questões da nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para aquilo que acontece conosco, para aquilo que acontece realmente na nossa vida, e nós vamos aprender através dos livros espíritas. Nós vamos passar por questões que são muito importantes para o Espiritismo, questões que nos levam a estudar a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos está baseado em tópicos onde nós vamos estudar Deus, Jesus, o Espírito, a questão do Espírito, o que é o Espírito, afinal, o que é esse Espírito, como ele é criado, o que é Deus. O Maida estava falando anteriormente, muitos não estavam aqui, estavam fora, e estava falando sobre um trabalho do Caibar Schutel, um livro de Caibar Schutel, onde ele estava falando sobre a existência de Deus. Nós vamos passar sobre a questão do perispírito, que é o corpo espiritual, que é tão pouco conhecido por nós, e que André Luiz trouxe tantos conhecimentos após o conhecimento do perispírito, desse corpo espiritual que nós carregamos quando nós vamos para uma outra dimensão. Nós vamos passar sobre o livre-arbítrio,
dentro do Livro dos Espíritos. Nós vamos passar sobre o livre-arbítrio, sobre causa e efeito, sobre reencarnação, que é basilar na doutrina espírita. A reencarnação é basilar na doutrina espírita. Ela que nos dá fé, que nos dá a garantia que nós estamos evoluindo, que nós estamos indo rumo à evolução espiritual, caminhando à evolução espiritual. Ele fala da pluralidade dos mundos, que é tão importante para nós conhecermos tudo aquilo que acontece fora daqui do planeta Terra. Que existem outros mundos que estão à volta do planeta, existem outros mundos que estão em outros planetas, em outras galáxias, nesse universo infinito, que esses espíritos vão respondendo para Allan Kardec. Ele nos fala sobre a imortalidade da alma, que vai habitar esses outros mundos, sobre a vida futura, sobre o plano espiritual, como é que funciona, que depois o Chico veio trazer para nós todo esse conhecimento através de Emmanuel, André Luiz e de todos os espíritos que compunham os 440 livros que ele escreveu. Nós vamos tratar sobre mediunidade no Livro dos Espíritos, estudar sobre mediunidade, que é tão importante, que faz parte da nossa prática no dia a dia, dentro da casa espírita e fora da casa espírita, dentro da nossa casa, aonde nós estivermos. Nós vamos tratar sobre a influência dos espíritos na nossa vida, que é um outro tópico do Livro dos Espíritos, e nós vamos tratar da ação dos espíritos na natureza. E nós vamos ter um cabedal enorme de conhecimento. Olha como nós temos conhecimento. Olha como a gente aprende sobre o Espiritismo. Olha o que o Espiritismo nos traz de consolo para a nossa vida, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas perdas, para aqueles que nós, perdas, entre aspas, porque na verdade nós não perdemos, na verdade nós nos afastamos momentaneamente e nos encontramos mais para frente. Quanto nós aprendemos com o Espiritismo e quanto em algum momento da nossa vida ele vai ser crucial para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para as nossas provas. Quanto ele vai ser crucial para esses momentos. E ele vai ser crucial também, e ele vai nos trazer a alegria para os momentos felizes também. Porque nós temos a certeza de que estamos sendo amparados pelo plano espiritual. Seja nos momentos mais tristes que nós temos que passar, nas nossas provas, no nosso testemunho, naquele nosso testemunho e nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de felicidade. Então, é por aí que a gente tem que estudar, porque nós precisamos ser multiplicadores. Estudar, compreender e aplicar, logicamente. A gente não pode só estudar, nós não podemos ser sectaristas, nós não podemos ser profundos conhecedores da doutrina espírita e deixarmos de aplicar nada. A gente tem que aplicar alguma coisinha. Embora as nossas dificuldades, a gente tem que aplicar alguma coisa no dia a dia. Nesses momentos difíceis, nesses momentos alegres que nós passamos na nossa vida. No dia a dia. Vivendo cada dia como um dia mais importante da nossa vida, porque é o dia que nós tivemos a oportunidade de continuar na Terra. E nós não sabemos amanhã, ontem já passou. Hoje nós podemos construir alguma coisa. E amanhã nós não sabemos. Amanhã nós vamos levar a nossa bagagem. É assim que nós vamos compondo a nossa bagagem, é assim que nós vamos estudar o Espiritismo. E precisa ser um mestre? Não precisa ser. Basta pegar o livro, ter boa vontade, ir estudando, pegar o caderno, manter os seus livros, manter o seu caderno. Alguns, se você... mas existem pessoas que não sabem ler. Tudo bem, existem pessoas que não sabem ler. Existem pessoas analfabetas, e a doutrina espírita vai excluir esse tipo de pessoa? Absolutamente. Absolutamente. Deus não exclui nenhum de seus filhos. Nenhum. Nenhum de nós está perdido nesse mundo. Nenhum de nós está perdido. O mais cruel, a mais cruel das pessoas,
como o maior santo, aquele que já chegou lá próximo de Deus, nenhum deles, nenhum que está nesse intervalo, está excluído das leis de Deus, está excluído da proteção e do amparo de Deus. Então, aqueles que eventualmente não podem ler, que não sabem ler, ou qualquer coisa parecida, nós temos a obrigação de levar o Espiritismo até essas pessoas. Nós lemos para elas, nós falamos, nós comentamos, nós estudamos junto. Nós fazemos isso juntamente com aqueles que têm dificuldade, porque ninguém está excluído. E ninguém pode dizer que não sabe nada de Espiritismo a partir do momento que entrou no centro espírita e que ouviu qualquer estudo feito. Então é assim que a gente estuda o Espiritismo. É assim que a gente estuda. A gente pega o livro, vê a capa, lê o prefácio, vai lendo tudo aquilo que compõe o livro, vai lendo o prefácio e tudo mais, e vai estudando página a página, paulatinamente. E nós vamos ter esse cabedal de ensinamentos que eu falei aqui, que está dentro do Livro dos Espíritos. E aí nós vamos ampliando, o nosso universo vai ampliando, nós vamos caminhando para frente. Nós vamos trabalhando isso tudo dentro de nós, através das ações. Porque o Espiritismo não é uma religião de contemplação, é uma religião de ação. Ela é uma religião de ação. Eles pedem, os Espíritos pedem a todo momento da nossa parte o quê? Ação, não contemplação. Certo? Então eu acho que está respondida a pergunta do Rafael. Se ele quiser, se ele tiver mais alguma dúvida do Rafael e daqueles que eventualmente tenham dúvidas, como estudar a doutrina espírita e como ser multiplicador da doutrina espírita. E agora nós vamos voltar para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos aprendido tanta coisa. Kardec vai fazendo um resumo através das preces e dos prefácios dessas preces, vai fazendo um resumo da nossa conduta e de todos esses itens que eu passei, que a gente passa pelo Livro dos Espíritos. Então nós temos aí, a semana passada nós vimos com a Sandra a prece para resistir a uma tentação. Ela falou aqui muito bem sobre o que era uma tentação e como nós podemos resistir. Nós temos uma prece sobre, ela falou também sobre graças por uma vitória sobre a tentação, porque a gente tem que pedir para nós nos livrarmos da tentação e temos que agradecer quando conseguimos. E aí o Kardec continua com a prece para pedir um conselho. E ele diz assim no prefácio: quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões. Ele é objetivo, como professor ele é objetivo, Kardec. Nós vamos observar que toda a fala dele, em toda a codificação, é uma fala objetiva. Não é uma fala assim, subjetiva. Ela é objetiva. Então ele diz assim: olha, quando você for passar por uma situação, que você for pedir um conselho, que você for pensar em alguma coisa, em fazer alguma coisa, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer 3 perguntas. Ele diz aqui: faça essas 3 perguntas. E você respondendo essas 3 perguntas, já está mais do que meio caminho andado para a solução desse conselho. E as perguntas são: o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Segunda questão: pode ser útil a alguém? E terceira questão: se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Então isso é uma coisa que tem que ter na nossa vida, porque constantemente nós estamos assim, numa encruzilhada. Às vezes nós nos encontramos em alguma encruzilhada e a gente não sabe que caminho vai tomar. Ele já antecipou quais as perguntas que nós devemos fazer básicas para nós tomarmos as nossas decisões, para nós pedirmos um conselho, para nós nos aconselharmos, muitas vezes com nós mesmos, com nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores. E ele diz assim: se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos podem advir.
se interessa a outros, e se fazendo bem a um pode resultar em mal para o outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa para si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, ou, se não for conduzida com prudência e circunspecção. Então, é um alerta que ele faz. Porque mesmo uma coisa boa, ele nos diz aqui, pode não ser conveniente. Então, cabe ao julgamento de quem? Cabe ao nosso julgamento. Cabe ao livre-arbítrio de cada um e ao nosso julgamento. E ele continua aqui. Em todo caso, pode-se sempre pedir a assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima sabedoria. Na dúvida, abstente. Quando a gente tem alguma dúvida, é preferível pecar pelo excesso do que pela falta. Então, pequei pelo excesso, deixei de fazer, mas não pequei pela falta. Então, na dúvida, abstente. E a prece, que ele nos diz aqui, vale a pena a gente guardar as perguntas, quando nós vamos tomar alguma decisão, e nós precisamos nos aconselhar com os espíritos, nós precisamos nos aconselhar, nós devemos pensar nessas 3 questões. O que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Pode ser útil a alguém? Se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Então, isso se chama bom senso. Tudo que rege na nossa vida é o bom senso. Isso se chama bom senso. E são perguntas mágicas que nós fazemos para nós. Porque nós sabemos no nosso íntimo, nós sabemos se aquilo que nós estamos aconselhando, se nós sabemos que vai dar alguma coisa errada, que eu posso entrar por um caminho, aonde eu vou caminhar por um momento mais difícil, é melhor abstermos. E a prece que ele fala, que ele sugere, é: em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar na incerteza em que me encontro. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam enganar-me. A influência dos que tentam enganar-me por conta do meu descuido, das minhas dificuldades, por conta do meu pensamento, por conta daquilo que eu falo. Puxa vida, se eu tivesse dado ouvidos para o meu 6º sentido, eu não teria feito. Mas eu fiz porque está dentro do meu livre-arbítrio e eu fiz. Mesmo sabendo que ia dar confusão, eu fiz. Eu falei, eu fiz. Então, mesmo sabendo que ia dar confusão. Então, é bom a gente dar ouvido para o nosso 6º sentido. Esse ditado, puxa, se eu tivesse dado ouvidos para o meu 6º sentido, mas não viver uma vida titubeante. Não viver uma vida titubeante. Porque nós não podemos ser mornos também. Nós não podemos viver uma vida morna. Que eu não vou fazer então porque não, sabe? Já é melhor não fazer porque... Não assim. Nós precisamos executar. Porque senão eu estaria fugindo daquilo que eu estava falando agora há pouco. Que o Espiritismo é uma religião não de contemplação, uma religião de ação. E nós precisamos agir. Só que nós precisamos agir com cautela. E quando nós estamos empenhados no bem, os espíritos podem ter certeza que um monte de espíritos vêm na nossa ajuda. Basta nós estarmos empenhados no bem. E aí vem aqueles insights, vem vem através da nossa mediunidade, vem através do livro que a gente abre, do evangelho que a gente abre, que a gente fala, puxa vida, abri o evangelho numa página lá, puxa, parece que estava falando para mim aquilo. Parece que estava falando para mim, estava escrito lá, era para mim. A gente ouve muito essas observações das pessoas. Eu mesmo, às vezes, puxa vida, olha aí, tá vendo? Tá falando para mim isso. Porque eu estava numa dúvida, eu estava numa incerteza, e é ali que nós vamos
Mas se nós estamos empenhados realmente no bem, os Espíritos vêm à nossa ajuda e nos aconselhar. Às vezes no sono, às vezes fora do nosso corpo, quando nós estamos no momento do sono, às vezes em alguma palestra que a gente ouve, às vezes em algum estudo que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo aqui, e tudo mais. Isso, a nossa intuição, o nosso sexto sentido, a gente não vai precisar dizer, puxa vida, se eu tivesse dado ouvido para o meu sexto sentido, eu não teria feito isso, né? Que é a intuição. Não teria feito essa besteira. E aí é assim que funciona. E aí ele continua num outro tópico, nas aflições da vida. Ele diz assim: podemos solicitar a Deus benefícios terrenos e Ele pode nos atender quando tenham uma finalidade útil e séria. Aflições, a palavra aflições, ela abre um leque enorme de sentimentos. Elas podem ter uma quantidade enorme de sentimentos e uma quantidade enorme de sinônimos para a palavra aflição. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está tendo uma aflição e olha para a pessoa do lado, tá a pessoa lá numa calma, numa paz, mas não sabe o que está acontecendo no coração daquela pessoa. Que tipo de aflição ela está sofrendo, que tipo de aflição ela está passando. E às vezes uma conversa, um contato, um boa noite, um contato assim que aparentemente fortuito, nos mostra, nos ensina que quanto a gente pode aprender com o Espiritismo, quanto a gente pode aprender com essa finalidade útil de pedidos nas aflições da nossa vida. Mas, como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Nós, muitas vezes, aliás, nós estamos assim, não vamos dizer assim, há muitas encarnações voltados para os pedidos a Deus, mas aquele Deus que o Maida estava falando antes aqui, que o Caiba Schutel fala no livro, aquele Deus antropomórfico, aquela visão antropomórfica de Deus, ou seja, aquele homem que está lá sentado no trono, como nós, um homem, uma mulher, enfim, um ser que está lá, que está sentado como nós, que tem que é humano, que está sentado num trono, e que isso que nós batalhamos muito nas aulas de evangelização infantil para tirar da cabeça das crianças e para tirar da cabeça também dos evangelizadores, que muitas vezes na nossa fala, quando nós falamos sobre Deus com as crianças, nós pensamos que eles não estão entendendo e a gente usa aí alguns subterfúgios que a gente acaba pensando, puxa vida, eu falei errado. Então é errado tratar Deus como se estivesse lá num trono, julgando e mandando lá de cima, do alto do seu reinado, vamos dizer assim, mandando. Mas essa é uma visão que nós temos de Deus. Essa é uma visão que nós trazemos de Deus ao longo das nossas encarnações. Porque nós acreditamos numa fase das nossas encarnações, numa fase da história da humanidade, em múltiplos deuses. Deuses que atendiam às nossas necessidades imediatas. E embora nós tenhamos hoje um Deus, acreditemos em um Deus, nós já somos monoteístas, vamos dizer assim, mas nós muitas vezes ainda tentamos fazer barganhas com esse Deus. Porque nós estamos acostumados, está na raiz da nossa cultura, fazer barganhas com Deus. As promessas, se eu fizer tal coisa, ai meu Deus me ajude, porque se acontecer tal coisa eu vou fazer tal coisa, eu vou deixar de comer tal coisa, eu vou fazer isso, essas barganhas que não há necessidade. Porque Deus não está lá em cima, nós não somos um videogame dele. Ele não está lá em cima manipulando um videogame, como nós manipulamos esses videogames que nós estamos acostumados a jogar. Então ele não está lá em cima fazendo isso. Nós estamos submetidos às leis de Deus, nós devemos sim pedir a Deus, nós devemos fazer os nossos pedidos. Nós temos um exemplo lá num dos livros do André Luiz,
que a pessoa entra para tomar passe, eu não lembro mais que livro, qual livro, uma pessoa entra para tomar passe, e no momento que ela faz o pedido, o próprio André Luiz no umbral, no momento que ela faz o pedido dentro da sala de passe, que ela se coloca à disposição daquele passe, que ela faz um pedido para ser atendida dentro da sala de passe, é naquele momento que os espíritos encontram a brecha para que ela não seja refratária ao passe, para que eles consigam atuar ali dentro daquela pessoa. Então, existe toda essa dinâmica do mundo espiritual. O mundo espiritual tem essa dinâmica, tem esse trabalho. Porque nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos também, o que nós aprendemos? Os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que vocês imaginam. Por vezes, eles controlam a vossa vida. Então, nós estamos mergulhados no mundo dos espíritos. Não são os espíritos que estão se aproximando de nós. Nós estamos mergulhados no mundo dos espíritos, da quantidade de espíritos da Terra. Basta que nós façamos as nossas conexões, os nossos condomínios. Como dizia o Dr. Hernani, os nossos condomínios espirituais. Então, é como diz o Dr. Hernani nos livros dele. Então a gente tem que pensar isso. Nós devemos deixar de lado essa cultura da barganha que nós ainda temos, e passarmos para uma cultura, e passarmos para as crianças, e passando, e modificando dentro de nós, e modificando dentro da nossa casa. Isso é muito importante levar nas aulas de evangelização infantil. Isso é uma batalha da evangelização infantil, é uma batalha das salas de evangelização espírita infanto-juvenil. Tirar aquela ideia, Deus está vendo, Deus está... Não, nós estamos submetidos às leis de Deus, que se nós infringirmos, obviamente nós vamos passar por algum momento difícil por conta de infringirmos as leis de Deus, nós sabemos disso, mas Deus é o nosso Pai, é o Criador, e Ele traz toda essa gama de conhecimento e de proteção para todos nós. Isso nós precisamos entender para deixarmos de lado essa barganha, esse conceito antropomórfico, vamos dizer assim, de transformar Deus em algo, em algo humano, num ser humano. Ele está além dessa constituição. E ele diz aqui, continua, o Allan Kardec continua aqui, Deus, que vê melhor que nós, só deseja o nosso bem. Pode então se recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação nesse caso que nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportarmos. Isso vale para todas as provas, para tudo aquilo que a gente pede, para todas as aflições da nossa vida. Pode parecer fácil falar quem está aqui, falar, olha, nós temos que ter resignação. Não sou eu que estou falando, é o Kardec que está falando aqui. Porque nós devemos ter resignação. E isso é como é que a gente tem essa resignação? Através de um trabalho que é feito dentro de nós, das aflições que nós vamos passando, das dificuldades que nós vamos passando, e nós vamos fazendo o quê? Amaciando a carne. Nós vamos amaciando a carne. É assim que acontece. É uma expressão até interessante, mas é a partir daí que nós vamos, que é a partir do treino, a partir do estudo, a partir daquilo que vai aparecendo na nossa vida, daquilo que vai aparecendo. E como nós vamos trabalhando cada uma das coisas que vão aparecendo na nossa vida. Então, Kardec diz aqui, e é como nós devemos seguir. Esse roteiro que o Kardec traça no Evangelho segundo o Espiritismo, visa o quê? Visa que nós faça com que nós tenhamos uma vida assim, sabe? Não, ele está mostrando, nos tirando do caminho das pedras. Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, que existe o caminho das pedras. Nós escolhemos um caminho, e esse caminho pode ser o caminho das pedras. E esse livro faz o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo.
Ele está traçando um roteiro para nós. Um roteiro para aliviar esse caminho. Que muitas vezes nós não seguimos, ou vamos dizer assim, a grande maioria das vezes a gente sente dificuldade em seguir, mas nós escolhemos o caminho das pedras e esse caminho, muitas vezes tortuoso, faz com que a gente volte para o caminho do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que é importante ter o Evangelho como nosso livro de cabeceira. E ele continua aqui. E a prece para as aflições da vida, como deve ser a nossa prece nas aflições da vida? Ele diz assim: Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores de vossos desígnios, venham ajudar-me na realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me, e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Aí ele coloca aqui entre parênteses, formulário pedido. Só que o pedido, no momento que nós estamos fazendo a prece, nós já estamos com o pedido na nossa cabeça. E esse, seja qual for o pedido, nós vamos entrar em contato direto com o Pai, e Ele pode, através dos espíritos, através daqueles espíritos que nos acompanham, através das inúmeras maneiras que nós temos, que Deus tem de nos ajudar, das infinitas maneiras que Deus tem de nos ajudar, Ele certamente vai nos mostrar um caminho, certamente vai nos mostrar a maneira de nós atravessarmos as nossas dificuldades. E isso deve servir como consolo para o nosso coração, porque nós temos momentos difíceis na nossa vida. Eu sei que tem gente que a gente não pode reclamar, que tem pessoas que estão atravessando momentos muito difíceis, com muita dificuldade, com doenças, com perdas, com dificuldades, com perdas financeiras, com dificuldades financeiras que a gente não tem noção. Mas a gente tem que ter o quê? Força. E nós, como multiplicadores, nós devemos passar isso para as pessoas. Tendo fé e tendo o quê? Confiança que nós vamos ultrapassar essa fase e que num outro momento, nós atravessando essa fase difícil, essas aflições, nós vamos olhar para trás e nós vamos ver que quanto nós já conseguimos ultrapassar, o quanto nós conseguimos modificações, o quanto nós conseguimos mudança na nossa vida, o quanto nós já amaciamos a carne. Então, é assim que funciona, é assim que o Kardec traça esse caminho. É a partir daí. Ele é um caminho, ele é uma maneira de aliviar as nossas dores. O Evangelho segundo o Espiritismo, bem como toda a codificação, é uma maneira de aliviar as nossas dores. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder, senão eu respondo numa outra oportunidade. E vamos em frente, né? Vamos tocando a nossa vida e vamos continuar trabalhando agora, passar para outra parte dos trabalhos, a parte dos trabalhos do segundo andar e os passos, do primeiro andar e os passos.